retomando agora com o nosso horário de História. E hoje nós vamos iniciar com a correção da atividade das páginas 97 e 98 e em seguida a nossa nova aula de hoje. Então vamos lá, peguem os seus livros de História na página 97 para podermos realizar essa correção. Então vamos lá, na primeira diz assim: Kailane é uma das centenas de pessoas que fazem tratamento contra o câncer. Veja como foi o Natal dela, ao lado de pessoas que se predispuseram a deixar seu dia mais alegre. Letra A. Você acha importante o trabalho voluntário da foto? Por quê? É uma resposta pessoal, mas com toda certeza o trabalho voluntário é importantíssimo, né? Pois, como já foi dito, Kailane ela está passando por uma fase difícil, né? Além de tudo, ela é uma criança e ela precisa, né, de se divertir, apesar do momento em que ela está passando. Então, esse trabalho é fundamental, né, para alegrar o dia, deixar o dia mais leve, né, um dia mais feliz. Letra B. Você conhece alguém que desenvolve algum trabalho voluntário? Então, escrevam aí, tá? Segundo, pinte as expressões que você acredita que estejam diretamente relacionadas ao trabalho voluntário. Nós temos amor ao próximo, remuneração, trabalho em grupo, egoísmo, respeito, individualismo. Tia, com certeza é amor ao próximo, trabalho em grupo e também respeito, né? Amor ao próximo, trabalho em grupo e respeito. Sabemos que o ser voluntário ele não recebe remuneração por isso, né? E nem leva o sentimento de egoísmo, pelo contrário, está ali para ajudar quem precisa. E não pode ser um trabalho individualista, né? Vou fazer tudo sozinho. Não, é um trabalho conjunto. Na terceira, as organizações não governamentais, as ONGs, né? Elas são verdadeiros celeiros de voluntários. São pessoas que oferecem a maior parte do seu tempo para ajudar algumas pessoas. Então, o trabalho das ONGs é essencial para todos nós, pois elas trabalham em prol de vários segmentos. Aí ele pede uma pesquisa para que você escreva algumas áreas que atuam nas seguintes áreas. Na letra A nós temos meio ambiente. Essa questão é pessoal, mas eu vou comentar um pouquinho. Em meio ambiente nós temos uma muito conhecida que é o Greenpeace. O Greenpeace ele trabalha, né, em prol do meio ambiente e você pode estar contribuindo com doações e tudo mais. E também nós temos a SOS Mata Atlântica, né, que é também bastante conhecida. Na letra B, na saúde, nós temos Saúde da Criança, é uma ONG chamada Saúde da Criança. Nós temos também Amigos do Bem, também é outra ONG que também atua na área da saúde. Na letra C, ele pergunta sobre educação, aquela que é bastante conhecida, o Instituto Ayrton Senna. Ele trabalha em prol da educação e também outro que é muito conhecido é o Todos pela Educação. Já na letra D, ele pergunta sobre esporte. Nós temos a Fundação Gol de Letra e também temos uma que é muito conhecida que é a Rema mais Rumo. Também são muito conhecidas. Na quarta, ele pede para você confeccionar um cartaz, convidando o colega para uma ação. Então, no caso aí, você pode só realizar o desenho. Na quinta, ele pede para você pesquisar, recortar e colar alguma matéria que deu destaque a algum trabalho voluntário. Se você não tiver como recortar e colar, você pode apenas realizar um desenho, tá bom? E fazer aí seu comentário. Na sexta questão, ele diz assim: pesquise e escreva o nome de 3 instituições que realizam serviços voluntários no estado onde você mora e depois escreva brevemente como é o trabalho realizado por cada um. Eu não quis trazer o estado como um todo, eu quis trazer a nossa cidade, a cidade de Santa Inês. Então, na letra A, eu coloquei, tá, a resposta pessoal, a resposta de vocês pode ser diferente, mas eu quis trazer mesmo para a nossa cidade.
Primeiro eu coloquei o Instituto Lucas Augusto, que é o Instituto ILA. O ILA surgiu por conta do estudante, né, do garoto chamado Lucas Augusto. Ele estava sofrendo por leucemia, travou uma batalha gigante contra essa doença, mas acabou não resistindo. Ele foi um estudante da nossa escola, do Colégio de Atuação, estudou por vários anos no Colégio de Atuação, inclusive quando ele estava travando a luta contra a leucemia, ele era estudante, se eu não estou enganada, do 2º ou do 3º ano do ensino médio, não lembro, segunda série ou 3ª série do ensino médio, não lembro exatamente. Mas o Lucas, ele travou essa batalha contra a leucemia, mas acabou não resistindo. Era um menino brilhante, inteligentíssimo, muito aplicado. Inclusive, ele, antes de falecer, ele escreveu vários poemas, né, sobre a sua vida. Inclusive, foi lançado até esse livro dele. Então, a sua mãe, juntamente com a juntamente com a sua tia, a professora Sônia, que também foi minha professora, então elas tocaram esse projeto, mesmo diante da dor, elas quiseram, né, ajudar quem precisa, através de o Instituto Lucas Augusto. Ele trabalha com doações de sangue, distribuição de produtos para mães, né, para mães que estão prestes a ter o seu bebê. Então, fraldas descartáveis, né, cremes de assadura, tudo isso elas vão contribuindo. Então, é um projeto brilhante, e apesar da dor, elas conseguiram transformar em ajuda ao próximo. Então, é um instituto que vem ajudando muitas pessoas aqui na nossa cidade, o Instituto ILA, o Instituto Lucas Augusto. A segunda eu coloquei o Anjos, né? Eu acredito que é muito conhecido, que cuida de animais, né? Cachorro, gatos principalmente, né? Que estão em situação de rua. Então elas pegam esses animais, cuidam, tratam e estão lá disponíveis para a adoção. Eu soube que ele ia fechar essa ONG, mas eu não tenho certeza. Mas eu quis colocar aqui para vocês, porque infelizmente as pessoas não têm consciência, né, da finalidade da ONG. Muitas pessoas estavam indo deixar lá os animais, né, para que eles fossem cuidados na ONG, mas a intenção da ONG não é essa. Ela está ali para pegar os animais que realmente estão em situação de rua, cuidar para que as pessoas possam adotar. Então é uma ONG que sobrevive de verdadeiras doações, não é isso? E na letra C eu coloquei o projeto CEEB, né, que é o projeto educacional Eurípedes Barçanufo. É uma escola que nós temos aqui em Santa Inês, para quem não conhece. Ela, se eu não estou enganada, está há 10 anos, existe há 10 anos, se eu não estou enganada, né? E assim, é voltada para crianças que são baixa rendas, através de uma educação de qualidade, né? As crianças vão para a escola às 7h30 e saem, se não estou enganada, às 4h30 ou 5h, né? É o período integral, passam manhã e tarde na escola. Tomam café, merendam, almoçam, tudo isso na escola. Então, é um projeto brilhante, assim, um ensino muito bacana, que realmente dá frutos, e eles sempre procuram estar inovando, né, durante as suas aulas. E hoje nós iremos falar lá nas páginas 101 e 102 sobre os municípios brasileiros. Então peguem aí seus livros, nas páginas 101 e 102, tá? Páginas 101 e 102, que nós iremos falar hoje sobre os municípios brasileiros. Então vamos lá. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Com a organização indígena nativa da época do descobrimento, ainda não tínhamos essa forma de organização política. Então,
Quando tínhamos somente os indígenas aqui no Brasil, nós não possuímos essas organizações, até porque eles viviam cada um a seu modo, né? Com sua própria organização. Cada um tinha a sua função dentro das aldeias e não era algo que era muito conhecido, né? Então vamos lá, como os municípios eram formados? Vamos entender. Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus chegavam a determinado lugar e lá eles providenciavam de primeira logo a construção de uma igreja. Então eles eram muito ligados à fé católica. Então, quando eles chegavam a determinado lugar, de cara eles já construíam igrejas, né? Porque eles respeitavam muito a fé, a sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, olha só, pois as embarcações que não paravam de chegar em Portugal, elas precisavam atracar, elas precisavam parar em um lugar, e lugar esse que eles fossem recebidos com segurança. Então, tanto que no primeiro local de atracagem dos portugueses, ao chegarem aqui no nosso país em 1500, então o ano que eles chegaram aqui foi 1500, então o primeiro lugar que eles atracaram foi na cidade de Porto Seguro, lá na Bahia, tá? Lá no sul da Bahia. Apenas no ano de 1535, olha só, eles chegaram em 1500, mas só em 1535, o vilarejo que deu origem ao município, ele foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros, olha só. Os portugueses chegaram aqui no nosso país em 1500, chegaram lá na cidade, até então, no lugar chamado Porto Seguro, no sul da Bahia. Mas só em 1535, ou seja, 35 anos depois, é que eles fundaram esse município de Porto Seguro. E aí foi o primeiro município que nós tivemos aqui no nosso país, no nosso Brasil. Agora vamos lá para 102. E o primeiro município? Aí temos a pergunta, né? A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro. Então, se Porto Seguro foi um dos primeiros municípios aqui, mas o primeiro município de fato, primeiríssimo, foi a Vila de São Vicente, lá em São Paulo, no ano de 1532. Então, perceba a diferença. Apesar de eles terem chegado em 1500 no Brasil, na cidade de Porto Seguro, mas só em 1535 é que eles organizaram esse município, de fato chamaram município. Mas em 1532, a Vila de São Vicente foi o primeiro município a ser criado no Brasil, no estado de São Paulo. Antes da chegada dos portugueses, os indígenas tupis, guaianazes e tamoios já ocupavam a região desse município. Então, antes deles chegarem aqui no nosso país, esses indígenas, os indígenas tupis, guaianazes e tamoios, foram os primeiros a ocupar esse município. Então, eles mostraram resistência contra a ocupação desses portugueses na Vila de São Vicente. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos indígenas. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico, olha só,
repleto de elementos interessantes. E aí nós temos algumas imagens. Nós temos aí na Cidade Alta, em Olinda, no Pernambuco. Nós temos também o Pelourinho, que é muito conhecido em Salvador, na Bahia. Também temos o Sítio Histórico em Tiradentes, em Minas Gerais. E por último, nós temos a imagem do Sítio Histórico da cidade de Goiás, em Goiânia. Então é importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foram uma construção pacífica. Muitos desses lugares eles foram ocupados por meio de quê? De guerras, contra os indígenas que já ocupavam esses municípios, esse território. Em muitos outros municípios houve a necessidade de trazer pessoas, que no caso são os escravos, trazidos a forças, ou até mesmo também os imigrantes. Então, para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como por exemplo a extração de madeira, a construção de lavouras, ou para poder garantir essa ocupação desse novo território. E após a garantia dessa ocupação, os municípios eles começavam a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais daquele local, ou também por necessidade desses novos habitantes. Então, essa é a nossa aula de hoje em História sobre municípios brasileiros.